Olá, caro internauta do canal Padre Banto, que alegria de estarmos de novo com você para trazer-lhe informações sobre o retiro anual dos padres do clero diocesano de Tubarão. Estamos no quarto dia de recolhimento, de oração, de reflexão. Assim, na parte da manhã, os padres orientados por Dom Célio refletiram sobre o caminho, a verdade e a vida e o processo da formação do discípulo e missionário de Jesus Cristo. Segundo Dom Célio, o processo de discipulado de Jesus somente acontece quando se estabelece uma relação íntima com a Trindade, com Deus Pai enquanto Criador, com Deus Filho enquanto Salvador, com Deus Espírito Santo enquanto vivificador. Ainda no período da manhã, Dom Célio falou sobre o processo da formação dos discípulos missionários de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, sobre os seguintes aspectos: a conversão, discipulado, comunhão e missão. E então estou aqui com o Padre Raimundo, que vai falar sobre todos os requisitos, tudo aquilo que entra, que faz parte deste processo formativo do discípulo e missionário. Na Igreja Católica existem vários processos que interferem na formação dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Padre Raimundo, o que seria necessário para que, de facto, o discípulo e missionário de Jesus Cristo corresponda às expectativas de Jesus que o chamou? Nós estamos num tempo em que a Igreja nota perfeitamente a necessidade de mais e mais missionários de Jesus Cristo. São aqueles que vão levar a palavra, são aqueles que vão levar as verdades e principalmente vão dar conhecimento da pessoa de Jesus Cristo a quem ainda nunca ouviu falar sobre ele e ainda nunca presenciou as maravilhas que ele realmente realiza. Pois bem, para dizer algo mais concreto, eu diria o seguinte: nós precisamos ver que para formar discípulos é uma coisa simples e é uma coisa natural. Fazer como Jesus fez. Ele disse: venham e vejam. Venham para perto de mim e me conheçam. Vejam o que eu faço e façam o mesmo. Então nós que somos da Igreja Católica precisamos de novos colaboradores, que são pessoas consagradas ou pessoas leigas. O importante é que aquela pessoa leve aos outros a pessoa de Jesus Cristo. Leve aos outros a ideia maravilhosa que ele veio trazer. Leve aos outros a mensagem sublime que ele trouxe do Pai. Há vários aspectos, vários passos a considerar na formação desse discípulo. E eu diria o seguinte: nós encontramos 5 aspectos. O primeiro aspecto é o encontro com Jesus. A pessoa precisa se encontrar com Jesus, precisa conhecer a pessoa de Jesus, se entusiasmar por ele. O segundo aspecto é a conversão. Cada um de nós tem seus defeitos, cada um de nós tem seus problemas, mas cada um de nós precisa querer ser melhor, caminhar cada vez mais na direção de Cristo. Então, isso se chama conversão. O segundo aspecto nessa formação do discípulo é ir se convertendo pouco a pouco. O terceiro aspecto é o que decorre daí, é o aprendizado, é o chamado discipulado. A pessoa vai aprendendo de Jesus como participar, como proceder, como realmente fazer um trabalho que chegue até o coração do outro. Feito isso, a pessoa não vai se sentir realizada só consigo mesmo. Deve fazer isso com os outros, deve tomar contato com as pessoas, deve se interessar com aquelas outras pessoas que vivem ao seu lado. E daí nasce a chamada comunhão. É necessário que haja comunhão entre as pessoas e o discípulo. Esse é o quarto aspecto.
Mas não basta só ter comunhão. É preciso agora transformar esse contato pessoal, essa comunhão, essa convivência com o próximo, essa fraternidade, é preciso transformar em missão. É o quinto aspecto. A missão é o trabalho, a missão é a luta, a missão é a mensagem, a missão é tudo aquilo que faz a pessoa novamente conhecer Jesus Cristo. Então, esse trabalho maravilhoso que eu acabei de dizer em 5 pontos, esse trabalho é o que Jesus Cristo quer de cada um de nós. Quer tornar-se conhecido para se tornar amado e para ser reconhecido como o Salvador da humanidade. Que bom, Padre Raimundo. Muito obrigado por este depoimento, que na verdade você, internauta que está seguindo essa entrevista, gostou da sabedoria que o Padre Raimundo trouxe para nós e o nosso comprometimento enquanto discípulos e missionários de Jesus Cristo com uma missão específica. Padre Raimundo, dê uma bênção aos nossos internautas. Pois que Deus de fato esteja presente em você, em mim e em nós todos, através da sua bênção especial, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de termos ouvido aquilo que o Padre Raimundo sabiamente nos trouxe, agora vamos falar com o Padre Joé. Seja bem-vindo, Padre Joé. Que alegria estar com você para juntos. Olá, muito obrigado pela acolhida, por poder estar aqui e também partilhar um pouco com vocês. O Padre Joel está a participar do retiro do clero diocesano de Tubarão. Ele é do clero diocesano de Tubarão e então está exatamente no recolhimento, na reflexão, na meditação, na oração, na escuta do projeto de Deus na vida dele e enquanto padre, pessoa e enquanto padre, discípulo e missionário de Jesus Cristo. Padre Joel, na sua opinião, em que lugar deve acontecer o processo da formação do discípulo e missionário de Jesus Cristo? O discípulo ele se reúne em torno de uma comunidade e a comunidade está organizada em paróquias. E é na paróquia então que deve acontecer toda a formação do discípulo, onde ele vai ser formado em torno à palavra de Deus, em torno aos conteúdos da fé, em torno ao que ensina a sua igreja. E assim o discípulo não só vai aprender conteúdos, receber conteúdos, mas também aprender a conviver com os outros discípulos, formar uma unidade, onde cada um não seja um líder isolado, não seja simplesmente um líder, mas seja uma comunidade, uma comunhão de discípulos, onde juntos possam formar uma unidade, onde juntos aprendam a trabalhar pelo reino de Deus, onde juntos evangelizem. Jesus chamou, formou os seus discípulos e os enviou 2 a 2. Por isso, cada discípulo deve ser formado na escola paroquial, na escola da comunidade e depois ser enviado a evangelizar no seu grupo, na sua comunidade, na sua paróquia. E a formação deve acontecer comunitariamente, de modo especial na matriz de cada paróquia. Então, um dos requisitos que Jesus exige do discípulo missionário de Jesus Cristo é a disponibilidade e a abertura ao serviço da vida plena, segundo o que o senhor pode entender? Com certeza, a disponibilidade para estar junto, para o trabalho, mas também a disponibilidade de estar com o Senhor, para ser formado por Ele e estar com o Senhor para celebrar com o Senhor. Pois toda a formação do discipulado também passa pelas celebrações, e de um modo especial pela celebração da Eucaristia, onde o discípulo vai alimentar a sua fé na palavra e alimentar a sua fé na Eucaristia. Obrigado, Padre Joel. Uma mensagem para os seus paroquianos da Catedral? Então, nossa mensagem é de agradecimento por todos aqueles que colaboram na nossa ação evangelizadora, nos diversos setores de pastoral de nossa paróquia, e de modo especial para muitos que hoje também são chamados a serem colaboradores na missão de evangelizar, sendo discípulos, mas também sendo missionários. Que cada um sinta também a importância, sinta também sendo-se chamado pelo Mestre, pelo Senhor, a colaborar na edificação do reino de Deus. Agora com você,
o depoimento do padre Evaristo de Biase sobre o retiro e aquilo que ele faz no seu dia a dia. O padre Evaristo também é responsável, ou seja, assistente eclesiástico da Igreja que Sofre aqui no Brasil. Padre Evaristo, seja bem-vindo. Obrigado. É com muita alegria que nós o recebemos aqui no nosso canal, Padre Banto, e interagir com os nossos internautas. Obrigado. O que o senhor está achando desse retiro para o seu ministério, para o exercício do seu ministério e também para o senhor como pessoa? Obrigado pela pergunta. O retiro é um dos segredos que está presente em todos os homens e mulheres de Deus do Antigo e Novo Testamento. Quem não ouve Deus não pode falar de Deus. A maioria de nós falamos muito de Deus. Poucos falamos com Deus, mas pouquíssimos ouvimos Deus. Retiro é nos colocar diante de Deus para ouvir os seus apelos. Esse retiro que estamos fazendo me fez muito bem. Por quê? Em primeiro lugar, me conduziu para dentro de mim próprio, da verdade da minha vida, do amor de Deus sobre a minha própria pessoa. É lindo, quem não se ama, não ama ninguém. A gente se conhecer, está lá no primeiro mandamento, ame teu próximo como a ti mesmo. Quem não se ama, não pode amar, não pode comunicar a vida. Em segundo lugar, descobrir que o que existe em mim é obra de Deus. É Ele que me chamou. E Ele chama assim os mais desarmados, empobrecidos. Nesse convite, viver a alegria do ministério. Deus não pode ter nos chamado para sermos infelizes. Vivermos então a alegria da vocação à santidade, para nos apaixonar por Jesus. O centro de tudo desse retiro é descobrir a pessoa de Jesus. Daí nasce a missionalidade, o ardor missionário. Então esse retiro está me conduzindo para dentro de uma das experiências mais belas dos vários retiros que eu fiz. Ser sincero comigo, abrir-me para Deus, me abastecer de Deus para poder anunciá-lo com alegria ao mundo de hoje. O padre Evaristo é responsável, ou seja, assistente eclesiástico da Igreja que Sofre aqui no Brasil. Como tem sido o seu ministério dentro desta instituição? Olha, meus caros amigos, desde que eu me ordenei, a minha opção foi essa, que as alegrias, as esperanças, os sofrimentos e angústias dos homens de nosso tempo, que fossem as alegrias, as esperanças, o sofrimento e a angústia dos discípulos de Jesus. Foi o meu lema sacerdotal. Eu sempre tive uma ligação muito apaixonante com a dor humana, porque o nosso Deus é um apaixonado pelas feridas da humanidade. As pessoas me perguntam, o que é a Ajuda à Igreja que Sofre? É uma entidade? Não. Cuidado, é um serviço dentro da igreja, sim. O que é mesmo Ajuda à Igreja que Sofre? Nada mais é e quer ser do que uma maneira de vivenciar entre os cristãos o grande compromisso do amor misericordioso de Deus Pai pela humanidade. Nada mais é que isso, despertar nos cristãos um Deus comprometido com a dor, com as alegrias, com o sonho, com o sofrimento, com a libertação do ser humano. Isto é a Ajuda à Igreja que Sofre. Tornar vivo Jesus das bem-aventuranças, o Jesus que assumiu Isaías, dizendo: diga ao mundo que eu vim para os coxos, para os paralíticos, para os pequeninos, para os sem vez, e vivenciar em plenitude, Mateus 25. Tudo o que fizeres ao menor dessa terra, é a mim mesmo que o fareis. Isto é Ajuda à Igreja que Sofre. E Deus, na sua bondade, não sei por que coisa, me colocou a serviço disso. Espero, com alegria, em servir. Então, até certo ponto, é uma forma de expressar aquilo que o orientador do retiro hoje dizia, que o discípulo e missionário de Jesus precisa de estabelecer como fundamento da sua própria vocação
este amor trinitário, o amor desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo para com o próximo? Temos que descobrir que o nome do nosso Deus é amor, que o nome do nosso Deus, ele é um comprometido com a história humana. Que pena que nós por vezes ensinamos a ter medo de Deus. Pelo contrário, Deus é um louco de amor pelas feridas humanas. Então o nosso retiro nos conduziu, e o carimbo da igreja. Eu me lembro aqui de João Paulo II. Ele disse assim: se a igreja do terceiro milênio quiser falar de Jesus aos homens de nosso tempo, ela deverá dar um espetáculo vivo de amor e de solidariedade com os que mais sofrem do mundo. O retiro estava terminando a sua palestra dizendo assim: é no rosto dos mais desfigurados da terra que Jesus hoje se faz presente. Principalmente eu estou falando numa direção para nossos irmãos da África, que eu tenho uma paixão por eles. Nós estamos comprometidíssimos com a África. Eu tenho a graça de conhecer muitas partes da África. Existem países no mundo africano onde por segundo morrem, nesse mundo rico, pelo menos por segundo, 2, 3 crianças de fome. É triste, um mundo tão rico, e nós brasileiros, agora vem uma mensagem, temos uma dimensão de gratidão incalculável com nossos irmãos africanos. Por muito da nossa história devemos a ele, e temos que retribuir este amor insondável que eles nos trouxeram em todo o nosso desenvolvimento. Então, amar, ver Jesus nos mais pobres da terra, é o melhor passaporte para a eternidade. Obrigado, Padre Evaristo, por esta entrevista e contribuição para o canal Padre Bando. Obrigado. Olá, caro internauta. O discípulo missionário de Jesus Cristo é aquele que se consagra ao serviço da comunhão, ao serviço da comunidade, aquele que garante a vida plena, a vida em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aquele sem o qual nós não podemos chegar lá no reino dos céus. E então, aqui estão os depoimentos de padres que estão fazendo o retiro aqui no Morro das Pedras, Vila Fátima.